Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos na Tua presença, lavados no Teu precioso sangue. Nos abençoa, Senhor, com Teu falar, com Teu Espírito e com a Tua vida. Venha nos fortalecer, venha nos encorajar, venha nos suprir todas as nossas necessidades. O Senhor conhece a nossa carência, o Senhor conhece o nosso coração de cada irmão e irmã. Nos abençoa, Senhor. Nós oramos em Teu santo nome. Amém. Bem, amados, essa semana está terminando e a outra eu visitei vários irmãos e muitos irmãos passando por sofrimentos, muitos irmãos parados, abatidos, desencorajados, mas nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso eu vou trocar a mensagem, que era de hoje para amanhã, do Ver Cristão, e hoje que eu ia compartilhar amanhã, eu vou compartilhar hoje por causa desse sentimento que o Senhor deu para mim. Nós sabemos lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 40, fala: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Louvado seja Deus! Depois de ter sofrido por um pouco, esse Deus que é suficiente, que Ele é a nossa graça para nos fortalecer, para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fortificar e também nos fundamentar. Nós sabemos, irmãos, a nossa vida cristã, na nossa jornada tem vales e tem montanhas, tá certo? Não é só vale, tem montanha também. Não é só montanha, tem os vales também. Tudo isso é para que nós possamos experimentar o Senhor em toda e qualquer situação. O que Deus permite que nós façamos é para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos suprir, para nós termos um coração de busca ao Senhor, um coração de oração, de mais intimidade com o Senhor. E a gente viu vários irmãos doentes, problemas financeiros, de trabalho, mas oramos com os irmãos, encorajamos, por meio da palavra de Deus, podemos ser supridos para que possamos caminhar. Nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam, que nós temos fé, o justo viverá pela fé. E graças a Deus, a Bíblia também nos mostra várias passagens. Em Atos capítulo 27, do 22 ao 25, é uma história que todos os irmãos sabem, que Paulo foi preso e ele apelou a César e ele ia ser levado para Roma para ser julgado lá. Ele pegou um navio e depois trocou esse navio. Ele tinha falado que não era para ir porque as tempestades ia ser muito forte, mas o comandante né, e mais as pessoas que estavam naquele navio confiavam
no comandante para levar o barco. E nós sabemos que o barco, a tempestade era muito forte e eles passaram por muitas aflições. Mas Paulo recebeu uma revelação de Deus. No 22 começa assim, Atos 27, 22. Mas agora, recomendo-lhe que tenha coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Isso Deus também quer falar para cada um de nós que passamos por tribulações, por dificuldades de saúde, de emprego, financeiro, de qualquer espécie de doença, o Senhor está falando para nós: coragem, nenhum de vocês perderá a vida, porque Deus é o autor da vida, Ele é o Senhor, Ele conhece a nossa necessidade, conhece o nosso coração. E Ele falou a esse anjo: apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Amém? Fala para o seu irmão do lado: não tenha medo. Por que Paulo ouviu essa palavra, não tenha medo? Porque Deus apareceu para ele. Deus precisa aparecer para nós em todas as situações de dificuldades, de sofrimento, de tristeza, mesmo de alegria. Deus precisa aparecer para nós. E esse anjo, que era o próprio Senhor, declarou: a quem pertence. Muitas vezes nós sabemos, Deus é o nosso Deus, Deus é a nossa vida, Deus é o nosso suprimento. Mas aqui Deus fala: Paulo, você me pertence. Isso tem uma grande diferença, irmão. Você pertence a Deus. Você não pertence a uma empresa ou uma situação, você pertence a Deus. Porque Ele nos comprou pelo seu sangue na cruz. Ele nos pagou um alto preço. Esse alto preço foi a sua própria vida, dando para cada um de nós a sua vida. Louvado seja Deus. Eu pertenço a Deus. Amém? Fala para o irmão: você pertence a Deus. Não somente eu pertenço a Deus, a quem eu adoro. No Evangelho de João 4, fala que Deus procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram Deus em verdade, em espírito ou em realidade. Paulo pertencia a Deus e Paulo adorava a Deus em espírito e em verdade, em realidade. E disse: não tenha medo. Os irmãos acham, da maneira que estava a tempestade naquele navio, Paulo tinha medo ou não? Senão Deus não ia falar para ele: Paulo, não tenha medo. Muitas vezes nas nossas aflições, nos nossos sofrimentos, nas nossas tribulações, nós ficamos com medo. Mas o Senhor fala: não tenha medo. Não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. O Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenha ânimo, senhores,
creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Olha, irmãos, que maravilha! Deus falou para Paulo, pela graça de Deus. Essa graça é suficiente. Essa graça nos capacita. Essa graça nos fortalece. Como nós lemos em 1 Pedro 5:10, o Deus de toda graça em Cristo nos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Ele mesmo vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E não somente isso, Deus ainda fez outra promessa: nenhum desses que estão com você vai perecer. E Paulo creu na palavra de Deus. Deus entregou pessoas ainda para Paulo. Olha, como a vida cristã é uma vida maravilhosa. Mesmo você num sofrimento, numa tribulação, Deus vai entregar pessoas para você. Para você testemunhar dessa graça, para você testemunhar desse Deus que é vivo e verdadeiro. E a tempestade foi forte, que o navio se quebrou. Estava muitos dias sem comer, sem se alimentar. Paulo falou: come, porque a coisa vai piorar. Muitas vezes nós falamos: não tem mais jeito. O que eu estou passando não tem mais jeito. É muito difícil. Aí Paulo falou para eles: vamos nos alimentar. Se alimentaram e julgaram todo o resto da comida de toda a viagem até Roma fora. E começou a quebrar o navio. E alguns queriam fugir. E Paulo falou: espera, porque ele cria que Deus ia cuidar da vida de cada um deles e da vida de Paulo. Isso quer nos mostrar o que, irmãos? Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, ditado por Paulo. Lucas nos mostra algo maravilhoso aqui. Em toda situação, mesmo que seja mais difícil, Deus está governando. Deus está governando. Deus está cuidando de mim e de você, irmão. Não importa a sua dificuldade, Deus está governando. O cenário é terrível. Talvez o que você está passando é difícil, é terrível. Mas Deus está governando. Porque nós sabemos que há um Senhor no trono. E no seu trono Ele governa todas as coisas dos céus e da terra. Da minha vida e da vida de cada um de nós que somos filhos de Deus. E olha, Paulo, ele não conseguiu controlar o navio. Paulo não conseguiu controlar a tempestade. Ele estava junto lá, com medo. Mas Deus estava governando. Qual você prefere? Você governar ou Deus governar? Deus governar. Porque Deus cuida. Porque Deus fortalece. Por isso que Deus falou para Paulo: não tenha medo. Paulo estava com medo. Muitas vezes na nossa experiência nós temos medo, mas parece que o cristão não tem medo.
Irmão, nós temos corpo, alma e espírito. O espírito habita Deus 100%, tranquilo, temos paz. Mas nós temos a nossa alma, que é mente, emoção e vontade. Nós temos sentimentos. Nós temos medo, muitas vezes, das situações. Mas o Senhor fala: tenha bom ânimo, coragem. Tá certo? Louvado seja Deus. Paulo permaneceu firme na palavra de Deus. Irmão, nós precisamos permanecer firme na palavra de Deus, na promessa de Deus. A palavra de Deus é a promessa de Deus. Deus falou: Paulo, você vai chegar em Roma. Não importa a tempestade, não importa se o navio vai ser despedaçado, ele vai chegar, porque Deus falou que vai chegar. Nós temos de confiar, não é no nosso sentimento, não é na nossa suficiência, não é na nossa capacidade, nós temos de confiar na palavra de Deus. Paulo confiou na palavra de Deus. Nós enfrentamos muitas dificuldades. E às vezes não acaba a tempestade rapidamente. Nós vimos a história das 7 igrejas de Apocalipse. A igreja de Esmirna era a igreja sofredora, não é? Que sofreu bastante. Mas o Senhor falou: tenha perseverança. O sofrimento vai ser 10 dias. Mas o Senhor cuidou da igreja em Esmirna. Isso quer dizer, o sofrimento que ela passou tinha um tempo, um dia vai passar. O que nós passamos, irmãos, talvez não termine agora, é 10 dias, mas vai passar, vai terminar, tá certo? Nós não conseguimos mudar o vento, nós não conseguimos mudar a tempestade, a situação, mas nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E por que a tempestade? É para expor a nossa fragilidade, expor a nossa confiança em nós mesmos. Paulo conseguia controlar o mar? A tempestade não consegue. Então não podemos confiar em nós, precisamos confiar no Senhor. Nós gostamos de controlar tudo, é ou não é? Você não sente confiante quando você está tudo controlado? Sua situação financeira no banco está bem, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, está tudo controlado, é muito bom. Mas às vezes vem tempestade, às vezes vem um mar revolto, vem crises. Aí a sua confiança não pode ser a sua capacidade, a nossa confiança tem de ser na palavra de Deus. Vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 3 e 12. Tiago 1, versículo 3, amém? Sabendo que a aprovação da vossa fé,
uma vez confirmada, produz perseverança. Está vendo, irmãos? Sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Glória a Deus. A aprovação, as crises, as tribulações, não é para nos condenar, é para nos aprovar. E ela tem um galardão. Nós vamos receber esse galardão, que a nossa fé foi provada. Amém? Isso a gente olha, né? O navio tipifica o quê? A nossa segurança, o nosso apoio. Muitas vezes nós temos o nosso apoio, aí isso aqui vai estar garantido, tá certo? Mas o navio espatifou. Nós perdemos o nosso apoio, mas a promessa de Deus permanece em pé. A palavra de Deus é firme. A palavra de Deus se confirma a cada dia. Tá certo? E graças a Deus que tinha um anjo. Esse anjo é a provisão divina. Senão, como Paulo ia resistir? Paulo estava com medo, mas Deus preparou um anjo. Quando os nossos meios falham, Deus prepara algo para nós. A promessa de Deus permanece firme, permanece em pé, para nos alcançar, para nos sustentar. E Deus é maravilhoso, irmãos. Deus também ainda preparou uma ilha, tá certo? O barco, saíram nos barquinhos pequenos e foram, nadando, segurando nas tábuas até chegar numa ilha. Foi algo provisório que Deus preparou para salvar a vida deles. Muitas vezes não é onde nós planejamos, é onde que Deus planejou que nós vamos chegar. Mas a meta era Roma. Paulo foi até Roma. Se você continuar lendo Atos 27, até Paulo chegou até Roma. Então, louvado seja Deus. Nós vamos crer na palavra de Deus. Por isso fala aqui que Paulo, a quem eu pertenço a Deus. Eu adoro a Deus em qualquer situação, em qualquer tribulação ou em qualquer dificuldade. Eu pertenço a Deus. A minha vida, a sua vida está nas mãos de Deus. É ou não é? E aqui, nessa porção também nos dá algo maravilhoso. Vamos ler Atos, capítulo 23. Atos 23. Versículo 11, fala assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também os faça em Roma. Coragem, você vai dar testemunho em Roma. Era onde que Deus tinha
levado Paulo para ser julgado pelo César em Roma, mas ele ia dar o quê? Testemunho de Jesus Cristo. Josué, capítulo 1, versículos 6 e 9. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. 9. Não tu mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Irmão, que encorajamento! O Senhor está falando para nós, ser forte, ser corajoso, não temas, não te espante com essa situação, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Não foi a promessa que o Senhor deu no Evangelho de João, por meio do Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século? O Senhor está conosco, irmãos. Não é só na alegria. Parece que o Senhor está conosco só na alegria, quando está tudo bem. Não, o Senhor está conosco todos os dias. E o Senhor está falando para mim e para você: não tema, seja corajoso, eu estou contigo, você vai vencer. Não fica com medo, não fica angustiado. Louvado seja Deus. Essa palavra pertenço, no grego é eimi. Eu sou, eu existo, eu pertenço. Paulo declarou: eu pertenço a Deus. Ele não apenas fala que Deus possui ele, Deus pertence a ele, faz parte da vida dele, faz parte do ser dele. Tá certo? É quando nós casamos, não é? Casamos para sempre, vamos viver para sempre. Nosso casamento com Deus também é para sempre. A aliança que Deus fez conosco é para sempre. Deus nunca quebra a sua aliança. Ele estará conosco todos os dias, em todas as situações, em tristeza, em alegria, em falta, em abundância. Ele está conosco. Quem pertence ao Senhor, as crises, as dificuldades, as tribulações, não é para nos condenar, não é que Deus nos abandonou, não. Deus quer trabalhar a sua vida, a sua graça para cada um de nós. Deus, em outras palavras, está mostrando: na minha situação, na sua situação, eu sou, eu cuido, eu te supro, eu te fortaleço, eu te encorajo. Não tenha medo. Você não está passando sozinho, eu estou com você. Por quê? Porque eu pertenço a Deus. A minha vida está na mão de Deus, a vida de cada um de nós está na mão de Deus. Nós podemos acrescentar alguma coisa na nossa vida? Nada. Tudo está na mão de Deus. Nós pertencemos a Deus. Deus é fiel.
Temos de crer na fidelidade de Deus. Paulo creu na fidelidade de Deus. E a outra palavra importante que Paulo falou, adoro. E no grego é latreó, é servir, é cultuar, é prestar devoção a Deus. Paulo não somente pertence a Deus, mas ele também adora a Deus em espírito e em verdade. A relação que ele tem com Deus não é algo forçado, não é algo frio, não é algo religioso, mas é uma entrega que tem alegria, é uma consagração que tem prazer, não é medo, é reverência ao Senhor dos céus e da terra, ao Criador da vida. Pertencer a Deus é muito maior do que proteção. Porque a nossa vida está na mão de Deus. Essa é a verdadeira proteção. E fala, Deus, por sua graça, deu-lhes vida. Graça no grego é chorizomai, é conceder gratuitamente, livremente. A graça de Deus está disponível a todos nós. Como nós somos salvos pela graça de Deus, essa graça também está disponível para nós a toda hora. Podemos nos achegar ao trono da graça e acharmos socorro e misericórdia em toda a ocasião oportuna. O que cabe a nós? Obedecer o Senhor, ter intimidade com Deus, ter comunhão com o Senhor. As dificuldades, irmãos, são temporárias, são passageiras. Isso é para quê? Para a nossa fé amadurecer. Deus está voltando. O Senhor está voltando. Será que estamos preparados? Então Deus permite as situações para nos preparar. Porque na tempestade nós buscamos a Deus. Na tempestade nós nos ajoelhamos. Na tempestade nós buscamos a intimidade com Deus. Quando está tudo fácil, muitas vezes esquecemos. Não oramos como deveria orar. Não lemos a palavra como deveria ler a palavra. Não participamos das reuniões como nós devemos participar das reuniões. Louvado seja Deus. A minha vida e a sua vida pertence a Deus. E Deus está cuidando de cada um de nós. Por isso nós precisamos, irmãos, na minha vida, na sua vida, nós precisamos pertencer ao Senhor. Como nós pertencemos ao Senhor? As minhas decisões têm de ser em comunhão com o Senhor. Às vezes é difícil, mas nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor.
Os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. A nossa reação tem que ser como a reação de Deus. Que muitas vezes nós falamos, puxa, Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Irmãos, Deus nunca abandona o seu filho. Deus nunca esquece dos seus filhos. O Evangelho de João tem uma prova. Ele conhece os seus pelo seu nome. Talvez você não sabe o nome de todos os irmãos. O Senhor conhece todos os seus filhos pelo nome. Não é assim? Muitas vezes nós não lembramos o nome dos irmãos ou da irmã. Ô irmã, irmão, como é que é? Tá certo? Mas Deus não. Deus sabe. Você é o Zé Roberto. Você é a Krishna. Você é a fulana de tal. Esse é o nosso Deus, irmãos. Por isso esse Deus nos ensina a confiar na sua palavra, a confiar na sua promessa. E olha que maravilha, Deus ainda entregou pessoas na mão de Paulo. Tá certo? Deus também entregou pessoas na sua mão, irmão. A sua casa, a sua família, no seu trabalho, Deus entregou para você cuidar, para você suprir, para você fortalecer, para você ser encorajado. Por isso nós temos que ir diante do Senhor. Senhor, o que eu estou passando? Eu tenho esperança? Ou eu só estou com medo? Eu estou em pânico? Quando você tem pânico, quando você tem muito medo, vira pânico. Você não tem sobriedade, você não consegue discernir, você não consegue tomar decisão correta. Mas quando você confia na palavra de Deus, eu pertenço a Deus, eu adoro a Deus, esse Deus cuida da minha vida, cuida do meu trabalho, cuida da minha casa, dos meus filhos, das minhas filhas, netos. O Senhor cuida de cada um dos seus. Por isso nós precisamos confiar na palavra de Deus. Na sua casa, você tem de gerar paz. As pessoas têm que ver que você confia na palavra de Deus, você confia em Deus. Se você ficar em pânico na sua casa, toda a sua casa vai ficar em pânico. Você precisa ser coluna, você precisa ser testemunho que confia na palavra de Deus. Nós temos fé. Essa semana, há umas 2 semanas eu passei mal. E vou ter de fazer uma cirurgia terça-feira de vesícula. Era 1h da manhã, em Arcos, nós estávamos tendo a comunhão lá e passei mal 1h da manhã, dor. E a noite inteira, até 7h da manhã para levantar, pensei que tinha comido alguma coisa. Aí o Miguel tinha boldo lá de chá, tomei boldo, as irmãs depois na chácara também fez boldo e melhorei, comi só uma salada e voltamos. Aí dessa semana falei, vou no médico, fez, tô com
Você está com várias pedras, uma tem 2 centímetros. Tem que fazer cirurgia. Eu falei, ó Senhor Jesus, a coisa que mais me abate é doença. Eu não tenho coragem. Senhor, aí a Sanali, não, vai no médico, a Bel também, não, vai. Aí fui. Ele falou, não tem solução. Você vai ficar passando mal várias vezes. E o que é pior, se o trem estourar lá, aí você vai fazer uma cirurgia grande, de 50 centímetros na sua barriga. Aí é terrível. Então fui, Senhor Jesus, tem misericórdia. Marquei a cirurgia. Os irmãos possam orar por mim. E falei, eu quero confiar. Na hora que eu estava preparando a palavra, Senhor, eu confio em Ti mesmo. Senhor, eu confio em Ti. Amém. Tu sabe que o Senhor já contou todos os dias da minha vida nas Tuas mãos. Eu confio na Tua palavra. Não importa a tempestade, não importa se o navio vai partir, Deus está no comando. Amém? Vamos confiar na palavra de Deus, irmãos? Passamos por várias aflições, mas não é para nos derrotar, é para nos encorajar. Tá certo? Lembre-se, o sofrimento é para você ganhar um galardão. Por isso que o Senhor falou para a igreja em Esmirna, eu sou o primeiro e eu sou o último. É apenas a igreja em Esmirna e Laodiceia que não foi repreendida pelo Senhor. As outras, eu sou rico, sou abastado, e lá você lê, a Esmirna não tem nada, mas o Senhor falou, você é rico, porque ela tem as coisas de Deus. Laodiceia era rica, o que o Senhor falou? Tu é pobre, tu é nu, tem nada. Mas em Minas o Senhor falou, está sofrimento, mas você é rico. Rico na experiência com Deus, rico no desfrute de Deus, rico em confiar na palavra de Deus. Amém?